renovadas e não substituídas. Seja bem-vinda em mais um Devocional Palavra que Transforma. Muitas mulheres têm o desejo de substituir e não se esforçar para renovar aquilo que é preciso ser renovado. Muitas mulheres preferem substituir o seu casamento por outras prioridades que considera naquele momento mais importantes. Preferem substituir seus filhos por qualquer outra atividade que considerem interessante. Preferem ser substituídas do que se esforçarem para renovar as suas emoções para o caminho certo, para um caminho reto, aquele caminho que o Senhor quer para a sua vida. Muitas vezes você prefere ser substituída no trabalho por outra pessoa para que não haja um esforço de aprendizado para aquilo do qual você foi chamada. Então, a nossa vida, em muitas situações, nós não podemos entrar no caminho da substituição, mas o caminho da renovação. E o Senhor, Ele nos conta uma história muito linda que aconteceu com o seu povo, quando estes eram escravos no Egito, e o Senhor dá toda a direção a um homem chamado Moisés, para que este liderasse o povo para a saída do Egito. E tem toda uma instrução, todo um procedimento de Deus para com a vida de Moisés como líder e o povo liderado por este homem. No entanto, no meio do caminho, este povo, por várias vezes, desobedecem e murmuram contra o Senhor, dizendo que era melhor estar no Egito, da forma como eles viviam, do que no caminho onde estavam, porque neste caminho houve situações onde Deus testou os seus corações, e muitas vezes não queremos ser testados, queremos viver de uma maneira tão mansa, mas numa mansidão de comodidade, por não querer ser renovada, por querermos viver segundo o que é considerado como paz. Mas eu acredito que quando crescemos na presença do Senhor, em graça e conhecimento, porque o nosso coração é testado para que esse crescimento aconteça, nós vivemos em paz, porque quanto mais crescemos, mais vivemos num relacionamento de intimidade com Deus. E isso é ser renovada na presença dele. E o Senhor, ele nos conta aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, quando Moisés fala com o povo, vamos chamar de uma segunda geração, uma geração que não foi a que saiu do Egito, mas as gerações seguintes. E eles já tinham caminhado durante 40 anos no deserto por desobediência e incredulidade daquilo que Deus estava entregando a eles. E Deus diz aqui, neste capítulo 8, o seguinte: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Então o Senhor conduziu-os nesse caminho do deserto para que eles tomassem posse de uma terra que Deus tinha prometido a eles. Como Deus tem prometido algo a você. E ele diz que precisamos tomar posse, mas para tomar posse há um processo, há uma batalha de paciência, de fé, uma batalha de esperar em Deus o tempo certo. E durante esta batalha nós precisamos batalhar com as armas do Senhor. Não querer substituir o nosso momento por aqueles momentos que para nós seriam mais agradáveis, mas o Senhor diz que o momento em que você está vivendo é um momento de renovação, é um momento onde te faz crescer, porque o Senhor continua a falar aqui no versículo 2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Você tem guardado os princípios do Senhor, a palavra do Senhor no seu coração, neste processo de crescimento, de conhecimento, onde te faz renovar a cada dia? Por que te faz renovar? O Senhor diz aqui no versículo 3: e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná,
que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Ou seja, quando você passa por fome, ou seja, de falta de algo no seu casamento, de falta de algo no relacionamento com seus filhos, no trabalho, na sua vida com Deus, quando você acha que tem falta de algo, o Senhor está te sustentando com os detalhes que Ele tem para você, porque Ele não quer que você seja substituída, mas Ele quer que você seja renovada, ou seja, na sua renovação, você crescerá na presença do Senhor e tudo será conservado, mas conservado sempre da maneira como o Senhor deseja. E Ele diz aqui no versículo 4, nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Então o Senhor diz que a roupa que aquele povo usou não se envelheceu no corpo, ela se renovava a cada dia. O maná, o alimento que era entregue para eles se renovavam a cada dia era algo novo para eles. E o Senhor diz que tudo que Ele tem colocado na nossa vida como processo de aprendizado é para ser renovado e não substituído. As roupas não eram para ser retiradas do corpo deste povo, lançada fora para que outra fosse colocada, mas as roupas se renovavam e os pés não se inchavam. Mesmo na caminhada de 40 anos, aquele povo permaneceu em pé, renovados diante de Deus. E é isso que o Senhor quer falar conosco nos próximos dias, renovadas, para que os propósitos de Deus na nossa vida não sejam substituídos por aquilo que nós venhamos a considerar que são fáceis e mais agradáveis para nós. E novamente Moisés fala com essa nova geração, com este povo, no capítulo 29 deste mesmo livro, sobre o concerto que Deus fizera com o povo. E no versículo 5 diz novamente, e 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. A tua caminhada, ela é uma linha de direção de Deus para a sua vida. Se Ele te enviar para a direita, você deve ir para a direita e não substituir a direita pela esquerda, porque o Senhor te direciona. Deus não tem o desejo que o seu casamento se envelheça, que a relação com seus filhos se envelheça, que os propósitos de Deus para a sua vida se envelheça, mas Ele quer que haja uma renovação, uma transformação, para que em todas as áreas da sua vida venham se cumprir diante das promessas que Deus tem e os propósitos que Deus tem para a sua casa e o seu lar, a sua vida com Deus. Não permita ser substituída, permita-se ser renovada. E Deus quer te renovar. Por mais que você queira a substituição, porque essa parece ser mais agradável e mais fácil, não entre nesta seara, mas entre na renovação que o Senhor quer para a sua vida. Como eu vou ser renovada? Crendo na palavra de Deus e obedecendo o que Ele tem te direcionado. Dessa forma, haverá renovação e não substituição. No livro de Neemias, sendo este um homem escolhido por Deus para que houvesse uma reconstrução de uma cidade que estava em ruína, a cidade de Jerusalém. Após o povo novamente estar em exílio, estar num cativeiro, ou seja, fora de sua nação, estes, quando retornam, eles não prestam atenção em renovar a cidade onde eles estavam. Mas Neemias é escolhido por Deus e ele toma consciência da importância de renovar e não simplesmente viver daquela forma em ruínas, esperando que algo fosse substituído. Mas a cidade precisava ser reconstruída, precisava ser renovada. E Neemias, então, no capítulo 9, ele fala sobre o arrependimento e confissão do pecado. Quando estamos no processo de renovação, nós precisamos então olhar para a situação e dizer a Deus: Senhor,
Mostra-me o que está errado, o que precisa ser consertado, o que precisa passar no meu coração como um arrependimento de ações que eu executei e que foram contra a sua palavra. Você precisa confessar ao Senhor a falta de perdão, confessar pecados, confessar a raiva, a ira, o medo, confessar aquilo que precisa ser renovado na sua vida, ou seja, transformar a ira, a raiva em alegria, em paciência, aumentando a fé no seu coração. Porque você é uma pessoa que não pode ser substituída por outra pessoa. Você foi criada e escolhida por Deus, e diante da sua caminhada, daquilo que Deus tem te mostrado para crescer nele, você deve então aceitar este processo. E Neemias então, ele novamente faz lembrar sobre a renovação das vestimentas do povo que viveu 40 anos no deserto por causa de suas murmurações, por causa de suas incredulidades. E ele diz então no versículo 21, desse modo os sustentastes 40 anos no deserto, falta nenhuma tiveram, as suas vestes não se envelheceram e os seus pés não se incharam. É assim que Deus te vê, como uma mulher que muitas vezes pode passar por um deserto, mas neste deserto Ele não deseja que você seja substituída, mas renovada, porque Ele tem te guardado, tem te sustentado, Ele está ao seu lado, ouvindo as tuas orações, as tuas súplicas, ouvindo o seu pedido, mas no processo exige paciência da nossa parte, porque a substituição, ela é rápida, ela não exige paciência, mas na renovação nos exige essa essência da paciência e da paz que excede todo entendimento, e pedindo a Deus que a fé seja aumentada, que o conhecimento seja aumentado para passar por todo este processo. Fique com esta palavra, seja renovada e não substituída. E nos próximos dias refletiremos um pouco mais sobre este assunto. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.